Em diálogo agora em casa com o Espírito Santo. O Espírito Santo me trouxe Mateus 27, versículos 17 a 19. Ele me explicou isso de uma forma peculiar, particular, para eu repassar para os meus seguidores, meus ouvintes, meus filhos na fé. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos salte? Barrabás, o filho do pai terreno, que é isso que significa a palavra Barrabás, ou Jesus, o filho do pai celestial, que é isso que significa Jesus, o ungido, o Messias, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. É assim que está em Mateus 27, verso 17, versículo 19. Então o Espírito Santo quis falar da mulher que sonhou com Jesus há 2000 anos atrás. O Espírito Santo quer nos fazer aprender sobre o sonho da mulher de Pilatos. Quer nos fazer enxergar na Bíblia Sagrada uma revelação muito importante acerca dos sonhos. No ato do julgamento de Jesus por Pilatos, a mulher do procurador trouxe uma revelação que assustou o próprio Pilatos. Não te envolvas com esse justo, que hoje muito sofri a seu respeito. Uma advertência, um alerta. Pilatos poderia cometer uma grande injustiça ao condenar um homem justo e inocente. Pilatos poderia cometer uma grande injustiça condenando o próprio juiz do universo. Todos os dias tem homens morrendo e serão julgados pelo juiz do universo. Hoje ele está como advogado, mas amanhã, juiz do universo. Hoje ele quer advogar nossas causas. Nós cometemos delitos, erros, pecados, transgressões, iniquidades, faltas. Cometemos atos condenatórios, mas ele quer advogar nossas causas. Se nós se propusermos a estar no corpo de Cristo, nenhuma condenação há, porque ele já pagou pelo pecado de quem se propôs a ser parte integrante do corpo de Cristo. O problema é como conseguir fazer parte do corpo de Cristo. Poucos conseguem, pouquíssimos. A maioria tenta, todo mundo tenta, mas só o cristão autêntico consegue. Ei, muitas pessoas tiveram sonhos importantes, as quais se cumpriram depois. Jacó teve um grande sonho profético. José foi apelidado de sonhador. Gideão ouviu uma narração em sonho. José, o pai de Jesus, teve sonho. Quem tem um sonho, conte sonho. Porque pode ser profético. Conte como sonho.
mas pode ser profético. Temos sonhado com o arrebatamento da igreja no nosso tempo, na nossa estação, na nossa geração. Mas vale ressaltar que são poucos que têm sonhos verdadeiros. Deus disse para Moisés: se eu tiver profeta, falarei com ele com sonho. Se alguém for mais íntimo, com visão. A Bíblia nos revela muitas verdades acerca dos sonhos. O sonho é uma das maneiras de falar com o homem. Em Jó 33, verso 14, está escrito: Deus fala ao homem de dois modos: em sonho ou em visão de noite. Está lá. Jó 33, verso 14 até o 18. Em sonho ou em visão de noite. Quando cai sono profundo. Quando adormece na cama. Então Deus abre os olhos e os ouvidos para lhe dar instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. A finalidade de Deus nos dar sonho ou visão à noite é essa: nos dá instrução, a fim de nos livrar da maldição, da morte física e espiritual. Aquela mulher sonhou com Jesus. Foi um aviso. Deus queria livrar ela e o marido dela da maldição. Deus queria instruir que aquele homem era justo. E a oração do justo muito pode ser feita. Se ele desse ouvido à mensagem do sonho, ele falaria com Jesus: Jesus, sou governador romano, estou com problema. Se eu te soltar, o senhor pode me livrar? E Jesus o livraria. Certamente livraria ele e a mulher dele, os filhos dele, a família dele. Mas resolveu seguir o curso do seu próprio entendimento, da sua própria sabedoria. A manutenção do seu serviço, da sua grana, da sua fama e do seu poder. Crucificou Jesus. Mesmo lavando a mão, entendendo que ele era justo, mandou ferir Jesus, machucar Jesus, crucificar Jesus. Está no inferno, aguardando o lago do fogo eterno. Deus, às vezes, fala conosco por sonho ou visão, mas a gente não quer ouvir. A gente faz ouvido de mercador, vista grossa. A tendência é encontrarmos com Pilatos no inferno e juntos irmos parar no lago do fogo eterno. A gente vê e não enxerga, ouve e não escuta, lê e não entende. O que o Senhor quer falar conosco por sonho ou visão, dado a nós mesmos ou dado aos seus profetas, para falar com o seu povo, instruir o seu povo, a fim de livrá-los da maldição, do inferno, do lago do fogo eterno. Ricardo Luiz. O Espírito Santo me mostrou uma série de pessoas que simplesmente perderam o interesse de ouvir o que Deus, de fato, quer falar a cada manhã, a cada noite. Meu Deus, é impressionante isso. Como que pessoas perdem o interesse fácil de ouvir o que o Senhor tem para falar.
Na verdade, ele foi me mostrando quadro a quadro, pessoa a pessoa. Eu estou muito triste com isso. Porque o Espírito Santo me mostrou também os discípulos de Jesus. No começo eles gostavam de ouvir o que Jesus tinha para falar a cada manhã e a cada noite. Foi assim que o Espírito Santo falou, a cada manhã e a cada noite. Mas depois perderam o interesse de ouvir o que Jesus tinha para falar a cada manhã, a cada noite. Ah, meu Deus do céu. Quando se perde o interesse, automaticamente você elimina o Espírito Santo de dentro de você. Você elimina o interesse. Ele é mantido pelo Espírito. Logo, se você perde o interesse, logo você perde o Espírito. Fica difícil. Fica muito difícil as pessoas se salvarem. Fica vazio. Vazio de Deus. Sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo. Fica vazio. É muito triste isso. É muito triste isso. E eu falei, Espírito Santo, vou gravar o que o Senhor teve a me mostrar. Vou gravar. E estou gravando. O Espírito Santo me mostrou que a maioria que gostava no começo de ouvir Jesus falar, ensinar, instruir, exortar, corrigir, pregar o Evangelho, com o tempo perderam o interesse, não quiseram mais ouvir, não quiseram mais saber, e para piorar a situação, com esse gesto acabaram por crucificar Jesus. Hoje estão crucificando Jesus de novo, não querendo mais ouvi-lo e aprender o que ele tem para ensinar. Triste isso, né? O Espírito Santo me falou. Então, lamento. Bom dia, irmã Lucileia. Estou aqui no ponto do ônibus e fazendo a obra, né? Ao mesmo tempo. Estou aqui fazendo algumas reciclagens. Procurando reciclagem. Quando chegar em casa a gente conversa. Tem algo a mais que eu vou falar e que é de suma importância todo mundo saber. Existem algumas verdades que devem ser realidade na vida das pessoas, mas que estão obscurecidas, estão encobertas. Mas as pessoas precisam buscar saber, desvendar os mistérios. Sim, as pessoas precisam entender que elas têm que se mover. Elas têm que se mover.
Caso contrário, vão ficar encobertas para sempre. Cobertas de trevas, de escuridão. Já já vou explicar isso. Outra coisa que eu estava conversando com o Espírito Santo é que muita gente não faz por onde implorar, se humilhar para dialogar com o Espírito Santo com resposta. Porque uma coisa é você conversar com ele e sentir no coração que ele respondeu. Outra coisa é você conversar com ele e ouvir o que ele te respondeu. E aí o Espírito Santo foi bem claro. Tem muita gente que acha que sentiu no coração que eu trouxe uma resposta e na verdade eu não trouxe nada. Tem muita gente que sente no coração que foi eu que falei e foi o inimigo. Mas o porquê disso? Porque não pedem todos os dias em oração o dom do discernimento do Espírito. Assim como não pede todos os dias o dom do discernimento da palavra. São dois dons que devem ser pedidos cotidianamente, diariamente, sequencialmente, exponencialmente. Eu já cansei de falar isso. E agora o Espírito Santo volta com isso à tona. As pessoas deixam entrar no ouvido direito e saem no ouvido esquerdo, quando deveria direcionar para o coração, registrar no coração para não pecar contra Deus. O Senhor cansou de falar isso. Peça continuamente, sequencialmente, o dom do discernimento do Espírito, o dom do discernimento da palavra. Peça sequencialmente o dom que te traz intimidade com o Espírito Santo, dele falar no pé do teu ouvido, ungindo o teu ouvido, dele falar com visão, ungindo os teus olhos, para obter visão. Assim ele te sacramenta como profeta. Deus falou para Moisés: Moisés, com você eu falo face a face, mas com os outros, com os profetas, eu falo com sonho ou com visão. Eu dou sonho profético ou visões proféticas. Eu unjo os seus olhos para que vejam. Unjo os seus ouvidos para que ouçam. As pessoas hoje precisam pedir isso. Os dons, os talentos. O dom do discernimento de espírito. O dom do discernimento da palavra. Porque o que acontece é muito triste. O inimigo consegue se transfigurar como algo de luz. E aí, se você não tiver o dom do discernimento do Espírito, você simplesmente vai dar ouvido a espíritos enganadores, a espírito de heresia, a espírito de contradição, a espírito de mentira, a espírito de engano. Você precisa ter o dom do discernimento do Espírito para ouvir a verdade, conhecer a verdade e a verdade te libertar de todo o mal que está perto de você, do seu entorno. Outra coisa que o Espírito Santo acaba em dizer é para ver uma postagem no Grupo Maranata, onde até o irmão José Ramos comentou: não dá para confiar em mais nada. Está cheio de inteligência artificial, cheio de IA. As pessoas promovem rosto, figuras importantes e coloca suas falas, suas narrativas. A IA coloca voz. A IA pega um Elon Musk falando português perfeitamente e namorando várias mulheres. Na verdade, são golpistas.
E assim é em toda a situação. Veja bem, entramos numa era difícil, onde a IA ela tem enganado milhões e milhões de pessoas. Se há um tempo que você deve ficar 24 horas com Deus, é esse tempo, é essa geração. Se você não perde nada em ficar 24 horas com Deus, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Escolha homens e mulheres de Deus para você ouvir. O Espírito Santo foi bem claro. Ainda existe homens e mulheres de Deus que servem a Deus. Posta vídeo, posta áudio, posta texto escrito de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para você não ser enganado por inteligência artificial satânica. Por trás da inteligência artificial tem Satanás. Sutil e ardil. Isso está na Bíblia. Ele é sutil e ardil. Muito mais ainda agora, com inteligência artificial. Por exemplo, nós aqui estamos unidos em comunhão, postando um ao outro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. 24 horas envolvido com Deus. A gente não perde nada. Caso contrário, estaríamos sendo enganados por IA, inteligência artificial, inteligência anônima. Inteligência do inimigo. O inimigo anônimo. IA, inimigo anônimo. Assim diz o Espírito Santo. Uma IA. Um inimigo anônimo. Então, se dedique a maior parte do seu tempo a dialogar com o ES, Espírito Santo, com o JC, Jesus Cristo, com o PP, Papai, ou o PC, Papai do Céu. Sai fora do inimigo anônimo, a IA. Tenha vínculo direto com ES, Espírito Santo, com JC, Jesus Cristo, com PC, Papai do Céu. E com RC, Ricardo RL, Ricardo Luiz. Em nome de Jesus. Amém. Segunda revelação da madrugada. Só quem for arrebatado com o privilégio de levar 2 famílias para o céu, a consanguínea eclesiástica, só tal arrebatado é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Está sobre a direção de Deus. O Espírito Santo foi bem claro. A pessoa privilegiada em salvar 2 famílias, a de sangue, carnal, pai, mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs, né? Parentela, familiares, descendentes, e a família espiritual, os maranatas, nossos irmãos em Cristo, nossos ouvintes, nossos seguidores. Só quem está sob a direção de vida, guiado pelo Espírito Santo, tem esse privilégio. E a maioria não sabe que quem é guiado pelo Espírito Santo diariamente, está sob a direção divina diariamente, de forma constante, é que encontra a paz e shalom na sua vida diária. Sim, aquela sensação de bem-estar, mesmo enfrentando desafios.
desertos, vales, tempestades, furacões, tufões, redemoinhos, ventos contrários, tornados, tsunamis, maremotos, erupções vulcânicas, embates, combates, batalhas, pelejas, lutas, gigantes, tudo junto, ursos, leões, lobos, porcos, serpentes, escorpiões, dragões. Área da finança, da saúde e da justiça, do sentimento, do relacionamento, do casamento, conflitos internos e externos, conflitos com os pais, com os filhos, com os irmãos, com a família consanguínea, com a família eclesiástica, conflitos com a igreja, com a galera das redes sociais, com a galera da vizinhança, do trabalho, do serviço, do negócio, da escola, da faculdade, com a galera em seu entorno. Você tem que estar em paz. Uma paz que excede qualquer entendimento. Uma paz que provoca as pessoas a falar como essa pessoa pode estar em paz em meio a tanto conflito. Sua finança está horrível, sua saúde está horrível. Quanta injustiça na vida dessa pessoa. Seus sentimentos, suas emoções, seus casamentos, seus relacionamentos estão abalados. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, sua família está abalada. E ela está em paz, adorando, louvando, pregando, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Sim, isso é para poucos. E poucos estão sob a direção divina, a direção do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Poucos atingem essa maturidade, porque só o Espírito Santo capacita o cristão a ser maduro. Maduro em conhecer a Deus, maduro em conhecer a si mesmo, discernindo entre a voz de Deus e a voz do mundo, conforme Paulo falou em 2 Timóteo 3, verso 16. Pouquíssimos se salvam, pouquíssimos são maduros, comendo alimento sólido, Bíblia sólida, original grego, hebraico, historicidade bíblica, arqueologia bíblica, valência bíblica. Pouquíssimos são guiados pelo Espírito Santo e capacitados a obedecer, temer e tremer, conhecer e obedecer. Não ser só ouvinte, ser praticante. Poucos estão dispostos a ouvir o sussurro do Espírito na alma, no corpo físico, no pé do ouvido, o guiando, o capacitando a tomar decisões baseado na vontade de Deus, não na vontade da carne. Poucos atingem a sensibilidade cristã. Poucos desenvolvem a habilidade para estar convicto que está sentindo a direção do Espírito. Poucos têm paz interior, poucos têm convicção nas suas decisões, se Deus está ou não na direção do que você vai decidir. Poucos têm discernimento do Espírito, poucos têm discernimento da palavra, poucos estudam a Bíblia, porque a Bíblia é a principal ferramenta do Espírito. Meditar na palavra de dia e de noite, Salmos 1, é reforçado em Efésios 6, verso 17. Pois o Espírito usa a palavra que você registra no coração para te revelar a vontade de Deus. Poucos têm a revelação da vontade de Deus. Poucos se importam em fazer a vontade de Deus.
Poucos começam o dia orando, pedindo ao Espírito Santo que abra sua mente, abra seu coração para entender a palavra que Deus quer revelar todos os dias a cada um de nós. Poucos oram pedindo para que seja guiado em toda a verdade, conforme está em João 16, verso 13. Poucos têm intimidade com a palavra, com livros, capítulo e versículo, e esquece que está escrito: meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Meu povo peca porque não registra a minha palavra no coração. Aliás, muitos nem sabem que isso está escrito. Não sabem que está escrito: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de libertação que ela traz na vida de alguém. Poucos sabem que está escrito da importância de estarmos em comunhão com os irmãos todos os dias, facilitado hoje pelo WhatsApp, pela internet, porque a comunhão aprofunda conhecimento. É um postando conhecimento para o outro. A comunhão aprofunda a intimidade, é um postando sua intimidade para com o outro, a fim de motivá-los a ser cada vez mais íntimo com Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque o objetivo final, segundo a revelação, é que, se a gente ficar cheio do Espírito Santo e ser guiado por Ele, Ele vai nos ajudar a viver uma vida de triunfo, refletindo o amor e a sabedoria de Deus, nos fazendo crescer na fé e no amor, se tornando cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais semelhante a Deus. É muito forte, gente. É muito forte a revelação. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente precisa conhecer o Espírito Santo, entendê-lo. Isso é possível se você procurar intimidade com a palavra de Deus, de dia e de noite. Se possível, em 4 tempos: de manhã, de tarde, de noite e madrugada. Quando você descobrir quem de fato é o Espírito Santo, Ele vai se manifestar em você, vai te abrir os teus olhos para que tu veja o sobrenatural, vai abrir os teus ouvidos para que tu ouça o sobrenatural. Você vai se render ante a presença dEle e ter sucesso na salvação e na redenção. Ei, o Espírito Santo foi bem claro: a maioria das igrejas não permite a entrada do Espírito Santo na construção de tijolos com nomes. A maioria dos pastores não tem o Espírito Santo dentro de si. Sobe no púlpito, abre a boca, sem o Espírito Santo, abre a boca na carne. O Espírito Santo quer instruir as pessoas e não tem pastores no Espírito para instruir na verdade. Ei, Deus quer nos guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16, verso 13. Ele quer nos guiar em toda a verdade, porque Ele não quer ver ninguém falando de si mesmo. João 16, verso 13, gente. Ele nos dirá no pé do ouvido tudo o que tem ouvido do Papai do céu. Ele quer nos anunciar o que há de vir. Deus quer guiar seus filhos de várias maneiras. O Espírito Santo quer te guiar pela palavra de Deus. Se você meditar nela de dia e de noite, você vai ser guiado pelo Espírito. Uma vez que você ora, clama, suplica, roga,
para ser cheio do Espírito, e para tal, foge do pecado. Elimina aquilo que não faz sentido na sua vida: pornografia, masturbação, adultério, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, mentira, fofoca, briga, contenda, preguiça. Quando você elimina isso e medita na palavra de Deus, de dia e de noite você tem o Espírito Santo para te guiar na verdade. O Espírito Santo é quem reside em nós e fala ao nosso espírito através de sonhos, visões, profecias, revelações, experiências de audições, manifestações teofânicas. Nós precisamos ser familiarizados com isso, com esse ensinamento. Temer e tremer, conhecer e obedecer, em buscar diligência, resiliência, resistindo ao diabo e ele fugindo de nós. Não podemos entrar em ruptura, colapso, deformação por causa de pecado. Precisamos buscar a orientação de Deus diariamente. Precisamos buscar saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, para que possamos executar um excelente negócio para o Pai. Fomos chamados para cuidar do negócio do Pai. Precisamos dar lucro. Fomos chamados para a sua seara, precisamos fazer colheitas abundantes. Fomos chamados para a sua cooperativa de pesca, precisamos fazer pescas abundantes. Fomos chamados para seu rebanho de ovino, precisamos dar lucro com muitas ovelhas e cordeiros. Não podemos apartar da nossa vida a Bíblia, Josué 1, verso 8. Precisamos meditar nela de dia e de noite. Precisamos incentivar um ao outro a meditar na palavra de Deus, a fim de que Deus possa falar conosco conforme a vontade dEle, conforme o que está escrito na Sagrada Escritura, para que possamos ser bem-sucedidos no negócio do Pai. Em Mateus 7, verso 24, está escrito: todo aquele que escuta as palavras do Senhor e as pratica é assemelhado ao homem prudente, à noiva prudente com azeite, que edificou sua casa sobre a rocha eterna, Jesus Cristo. A maioria dos cristãos não medita na palavra de dia e de noite, a Bíblia está fechada, empoeirada. E nem ouve os profetas do Senhor, os atalaias do Senhor todos os dias. Não são guiados pelo Espírito, não retêm o Espírito. E dessa forma, se a trombeta tocar, já está condenado. Sabe? O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Sabe? O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Ricardo Luiz, segunda revelação.